Meu nome é Feliciano, sejam bem-vindos ao canal A Hora do Além. Para você que já é inscrito, muito obrigado mais uma vez pela presença. Para você que está chegando agora, expresso meu muito obrigado e aproveito para pedir que faça sua inscrição no canal e ative o sino de notificações. Os vídeos aqui no canal são aos domingos, terças, quartas e sextas-feiras. Nesse vídeo, teremos relatos de assombrações. Então fiquem agora com a narração das inscritas do canal A Hora do Além. O ano foi 2008. Eu ainda estava na faculdade. Eu sou de Salvador, eu estava em Salvador, morava em Salvador na época. E eu estava saindo da faculdade, eu estudava pela manhã. E a faculdade fica ali no Estiep. Quem é de Salvador, quem foi, quem visitou, deve conhecer ali, aquele bairro. Existe uma faculdade ali que eu não vou relatar o nome, certo? Ela é antiga. E eu estava saindo de lá da rua da faculdade e na época, eu não sei hoje em dia, o ponto mais próximo ficava uns 800 metros da faculdade. Ficava em frente a um posto de gasolina. Era meio-dia em ponto. Eu estava voltando. Normalmente eu não saía nesse horário, mas nesse dia eu estava fazendo uns trabalhos, digitando. Na época, computador não era todo mundo que tinha, então eu digitava meus trabalhos na faculdade. E aí eu voltando de lá da faculdade, eu estava atravessando a pista, uma pista pequena, porque era de saída de fluxo de uma outra via. E esse ponto de ônibus que ficava em frente a uma loja, fica ali também, bem ali, em frente a esse posto de gasolina. E quando eu atravessei, eu vi um homem, ele parecia ser um homem, né? 1,85 m mais ou menos. Ele era muito branco, mas era um branco anormal, não era um branco de uma pessoa turista ou de uma pessoa. Era um branco pálido e ao mesmo tempo a sua pele tinha um amarelado, tipo uma crosta, não sei explicar mais ou menos assim, é difícil. E o cabelo dele era um loiro dourado, escuro, baixo. A roupa era de abotoar, estava amassada. A calça eu não lembro se ele estava de calça ou bermuda. Mas eu só sei que o que marcou mesmo foi os olhos dele. Eram pretos e não tinha a parte branca, né? Era tipo peixe morto. Os olhos dele eram de peixe morto mesmo. Quem já viu um peixe morto, já viu os olhos, né? Bem afundado e sem vida, sem brilho. E era todo preto. E as pálpebras dele estavam pelo avesso. E estavam em carne viva. Um vermelho bem vivo. E ele tentava piscar os olhos como se fosse uma pessoa normal. E ele olhava para o nada. E ele ia caminhando. E quando eu vi aquilo, meu Deus, a minha espinha gelou. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. E o medo, o pânico aumentou em mim porque eu fiquei paralisada. Ele estava numa distância de mais ou menos 2,5 metros de mim. Cada vez que eu via aquela situação ali, naqueles segundos que eu estava visualizando aquilo, aquela coisa, eu entrava em pânico dentro de mim, porque eu me via assim, eu tô meio-dia. É o sol brilhando, tinha umas 8 ou 7 pessoas no ponto, todo mundo de costas, olhando para a via, né, para ver os ônibus passarem. Um monte de gente aqui e só eu tô vendo isso, e eu entrava em pânico, né, e eu não conseguia me mexer, ficava ali parada, olhando. E aí eu olhava para as pessoas no ponto para ver se alguém olhava para esse cara também, ninguém olhava. E aí ele foi caminhando, meio cambaleando, assim, parecendo um bêbado. Não sei explicar, parecendo quando alguém acorda, tá meio assim, bambo da perna ainda. Ele caminhava, aí ao invés dele passar pelo passeio de cimento, ele passava pelo canteiro de jardim, né, de grama, e foi andando por essa rua que saía lá de um beco. E aí eu não quis mais olhar aquilo. Eu virei o rosto e aí meu ônibus passou, eu peguei. Eu cheguei em casa e falei, minha mãe era viva na época, eu falei pra minha mãe, né, contei. E aí minha mãe falou, não, essas coisas quando a pessoa tem que ver, não tem nada de ser noite, tá sozinho ou com alguém. A pessoa vê e pronto, não tem essa não.
Bom dia, Feliciano, e a todos do canal A Hora do Além. Eu me chamo Salomé, eu moro aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e eu tenho um relato para contar para vocês. Aliás, eu tenho outros relatos também, mas eu vou contar esse que eu estou mais lembrada. Aqui em Natal tem um parque, esse parque que é fechado, que é bem arborizado, cheio de plantas, cheio de árvores, cheio de flores, sabe? Antigamente o nome dele era Bosque dos Namorados, mas hoje em dia ele se chama Parque das Dunas. É um ambiente lindo, agradável, que é assim para toda a família usufruir desse local, né? Que é um local muito bonito, sabe? Parece uma floresta. Tem uma energia maravilhosa. A gente se sente muito bem. Aí lá tem os bancos para se sentar, tem um restaurantezinho lá dentro, sabe? Lanchonete, enfim. É muito bonito, tem brinquedos para criança, sabe? Se divertir. Teve um dia, isso aconteceu, um ano mais ou menos. E o meu filho mora no Rio Grande do Sul, né? Com minha nora e minha neta. Eu fui sozinha para lá, porque eu estou divorciada. Eu fui para passar o dia. Cheguei lá, dei umas passeadas, tirei foto lá do local, muito bonito. Fiz um lanche, me sentei num dos bancos daquele e fiquei ali, né, fazendo meu lanche. Depois fiquei mexendo no meu celular. Entrei na rede social e fotografando algumas coisas bonitas que me chamavam a atenção, né? E lá estava cheio de gente, cheio de criança, povo passando para lá e para cá. Passado um certo tempo, que eu estava sentada sozinha nesse banco, de repente, assim, do nada, que eu não sei como foi que essa criatura chegou, estava lá intertido no telefone, quando eu pensei que não, que eu olhei para o lado, tinha uma moça muito bonita, sentada do meu lado, sabe? Muito bonita mesmo. Da morena clara, cabelo comprido, com vestido longos, mas de bota. E o vestido era preto, com os detalhes em dourado e vermelho, né? Muito perfumada, sentou ali. Perguntou se podia ficar ali. Eu disse, pode sim, pode ficar à vontade. E ali ela acendeu um cigarro e ficou fumando o cigarro dela ali do meu lado. De repente ela começou a conversar comigo e a gente foi conversando ali, batendo um papo. Aí chegou a hora de eu voltar para casa, né? Eu perguntei se ela podia tirar umas fotos. Aí ela tirou uma foto minha lá, sentada naquele banco, né? Tirou umas 3 fotos minhas, eu fazendo pose, e eu perguntei se eu podia tirar uma foto com ela. Eu tinha achado ela muito bonita. Aí ela disse, pode sim. Aí eu posicionei o celular e tirei a foto. E depois eu pedi para me tirar uma foto dela sozinha. Aí, quando eu fui tirar a foto dela sozinha, tirei a foto, me despedi dela lá e vim embora para casa. Entrei no meu carro, vim embora e ela ficou lá. Eu olhei para trás, ela continuou lá sentada. Quando eu vinha no caminho dentro do carro, fiquei pensando, que coisa mais esquisita. De repente essa moça apareceu ali, mas agora ela não desapareceu, ela ficou. Eu cheguei em casa, aí eu fui verificar as fotos e, para minha surpresa, a moça não apareceu na foto do celular, nem comigo e nem a que eu tirei dela sozinha. A que eu tirei dela sozinha só apareceu o banco. Então, isso para mim foi uma experiência com o sobrenatural, foi uma experiência com a entidade. É esse o meu relato. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, Feliciano. Boa noite a todos os inscritos do canal. Hoje eu gostaria de compartilhar mais um relato. Só que esse aconteceu com a minha mãe, né? Quando ela era adolescente, no dia que ela viu o diabo, segundo minha avó. Então, na época dos fatos, ela morava no sítio
e devia ter por volta dos 15, 16 anos. E na cidade ia ter uma festa junina. E ela queria ir, só que minha avó, por ser da igreja, né, por ser evangélica, não deixou minha mãe ir. Mas ela bateu o pé, teimou e foi, né? Que deu umas 8h30 da noite, mais ou menos, ela saiu de casa. Só que pra ir pra cidade, ela pegou um atalho que era mais perto. Mas esse atalho era só mato. Mas ela disse que mesmo assim ela foi, né? Ela falou que a hora que ela adentrou no mato, assim, tava na metade. Ela falou que ela só sentiu uma mão erguer ela por baixo, assim, isso que ergueu ela lá em cima. Ela falou que ela tentou ver o rosto, mas não conseguiu ver. Ela só viu um chapéu e uma capa preta. Mas ela falou que foi muito rápido. Ela falou que a hora que ergueu já abaixou ela, assim, foi muito rápido. Ela disse que a hora que ela desceu no chão, na hora que ele desceu lá no chão, disse que ela continuou andando, nem olhou pra trás. E ela foi pra essa festa junina. E pra voltar embora, ela não voltou por esse atalho. Ela voltou, né, por outro lugar que tinha luz, mas era bem mais longe pra ela andar. Mas ela foi assim mesmo. E segundo ela, a hora que ela chegou em casa, ela contou pra minha avó o que tinha acontecido. E minha avó falou pra ela: o que você viu foi o diabo, porque eu te falei pra você não ir. E você me desobedeceu e foi. Enfim, esse é o meu relato. E minha mãe fala que depois disso ela nunca mais desobedeceu a minha avó. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo. Bom dia, Feliciano. Bom dia a todos os inscritos. Que Deus abençoe a todos. Meu nome é Kátia, moro no Rio de Janeiro. E o relato que vou contar é muito rápido, pois tenho muitos relatos que eu tenho 57 anos, mas desde criança que eu vejo, ouço e sinto. Então, às vezes, tantos fenômenos físicos, né, que eu ouço, que são aqueles que mexem na porta, que bate as coisas, que mexe na louça, está tudo no mesmo lugar, bate na porta, você vai ver não é ninguém. Então, eu estava sentada na frente do meu portão com uma vizinha minha, que sabe que eu tenho essas coisas. A gente estava conversando, distraído na parte da tarde. Aí eu vejo um rapazinho, uma camisa preta e coral, um cabelo comprido, assim, na altura, pouco menos do ombro, né? Assim, não tão comprido, mas de reflexo, moreninho, estava normal, uma bermuda, aliás, comprida, e ele andando assim, só que ele não percebeu que eu estava olhando para ele. Na verdade, eu acho que ele nem sabia que ele tinha morrido. Aí eu fiquei olhando e falei para minha colega: quem é aquele homem que está saindo ali da minha casa, que está vindo aqui para frente? Minha colega falou: tá doida, garota? Não tem ninguém ali não. Eu falei assim: é o Rafael? Não. Ela: o Rafael ali, garota, tá na rua. Eu falei: mas esse cara tem o cabelo mais comprido também. Ué, gente, pelo amor de Deus, será que entrou alguém enquanto eu estava aqui? Aí ele vem gingando e minha menina não percebendo. Quando ele chega na altura do portão, ele sumiu. Aí eu falei pra minha colega: tu viu aquilo? Ela: Virgem Maria, garota, vai lá, reza uma Ave Maria. Você não viu vivo, você viu morto. Quer dizer, não era ninguém. Aí eu fui, descrevi ele para minha filha, como minha filha tem visão também, né? Descrevi, a minha filha pegou e falou para mim: mãe, esse era o mesmo cara que estava lá na clínica na hora do trabalho. Eu vi ele pela descrição que a senhora deu. Eu falei: simplesmente, ele nem sabe que está morto. Ele te seguiu da clínica até aqui em casa. Que na época minha filha morava, né? Aqui comigo, ela estava se mudando para a casa do lado, que ela tinha alugado. Então, mas ela ainda estava carregando as coisas dela, né? Aí, quer dizer, depois eu sempre faço oração, né, para os espíritos, e pedi que Deus encaminhasse ele, porque ele não sabia nem que tinha desencarnado. Mas um dos meus relatos, eu procuro frisar sempre, observar sempre as vestes, a maneira, o andar, os cabelos,
como eu já vi espíritos do século XIX, já vi outros espíritos, então eu procuro reparar bem nisso, né? Tá aí o meu relato. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus ilumine a todos. Jesus abençoe a todos vocês. Obrigado por ter ouvido o meu relato. Passaram-se anos, né? Passaram-se exatamente 10 anos. Em 2018, eu já estava casada, tinha um filho. Meu menino estava perto de fazer os 3 anos. E a gente estava num shopping de lá de Salvador também, perto desse bairro que eu estudei. Esse shopping fica perto desse bairro. E a gente estava na praça de alimentação. Era meio-dia também, certo? Meio-dia. E aí, na praça de alimentação, meu marido foi procurar um restaurante pra gente almoçar e tava lotada a praça de alimentação, lotada, que não tinha nem cadeira para sentar. Enquanto ele procurava os cardápios, né, vendo alguma coisa interessante, e levou meu filho, eu fiquei parada aqui olhando o movimento, as pessoas. Aí, de repente, eu olhei para uma lanchonete famosa, e nessa lanchonete tinha uma mulher, uma senhora, que aparentava ter uns 65, 70 anos. Ela era bem magra. Ela estava usando um coque e tinha pouco cabelo. Era meio aloirado e branco, mas era pouco cabelo, que dava para ver até o couro cabeludo dela. Os olhos dela também eram pretos. Mas o que mais me chamou a atenção foi que ela estava usando um gesso no rosto, e esse gesso cobria a boca e o nariz. Por um segundo eu olhei assim e pensei, pô, essa mulher deve ser doente, coitada. Peraí, como é que ela come e respira? Porque ela estava usando um gesso que só dava para ver os olhos e a testa. Todo o resto da cabeça estava coberto por esse gesso. O ouvido, o nariz, a boca, tudo. E ela estava sentada, não estava comendo, não tinha nenhum prato na mesa dela, tá? E ela tava ali sentada, olhando pro nada, assim, de boa. E eu comecei a entrar em pânico de novo, né? E aí eu olhava as pessoas, tinham várias crianças, porque esse restaurante vai muita criança, certo? As crianças, nenhuma olhava pra ela. Era uma coisa incrível, porque uma pessoa naquela situação, até um adulto para olhar. Aí eu me lembrei do que aconteceu anos antes, né? Com aquele cara lá, daquela situação. Aí eu disse, não, dessa vez eu vou atrás, eu vou ver para onde ela vai. Aí ela se levantou. Quando ela se levantou, ela foi em direção a um beco. E esse beco era de entrada e saída de funcionários, de carga, de levar os pratos sujos. E aí eu não podia entrar ali. E ali ela se foi. Outra coisa estranha, né? Porque ela entrou ali, não era uma mulher sem farda nenhuma, era uma senhora com roupa comum, né? Tava com a bolsa cinza até. E ninguém olhava para ela, totalmente cheio. E eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode? E ninguém olhar para ela. Eu tava com vontade de parar alguém e dizer, olha para ali aquela mulher, mas eu também, a gente fica, né, meio receoso, né? Se ela fosse real, de a pessoa dizer, você é preconceituosa e tal. Porque era mesmo surreal a situação daquela mulher, né? Eu acredito que ela tenha sido alguma coisa sobrenatural, porque é impossível uma pessoa já usar gesso cobrindo a boca, o nariz, o ouvido e andar de boa. E por que ela estaria sentada num restaurante, né? E ninguém vendo, nem criança olhando para ela. Enfim, eu tenho outros relatos, mas esses daí são conectados e aí eu queria relatar isso aí. E contando isso para vocês, eu até caí na real agora, né? Porque foi no mesmo horário, né? Meio-dia em ponto, né? Enfim, obrigada aí. E vocês, pessoal? Gostaram dos relatos? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Para quem quiser enviar seu relato, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp e o e-mail do canal. Muito obrigado, Kátia, Bruna, Salomé e Mariana. Gratidão por terem compartilhado seus relatos nessa coletânea. Pessoal, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está sempre aqui no canal,
deixando o seu like, compartilhando, comentando. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.